Saudações a toda a comunidade acadêmica, saudações a toda a comunidade icimiana. Respondo pelo nome de Vasco Alexandre, ah, estudante do Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique. Bem, no Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique, faço aquilo que é o curso de licenciatura em Contabilidade e Auditoria. E vim desta para apresentar mais um trabalho ligado à cadeira Contabilidade Financeira 2, lecionada pelo docente Abílio Muxanga. Bom, a norma de hoje, ela visa nos fortalecer sobre a norma 26, norma de contabilidade de dados financeiros 26, que são as contabilizações de subsídios do governo e divulgação de apoios do governo. Bom, na contabilização de subsídios do governo e divulgação de apoios do governo, temos que o objetivo da norma, neste caso, é de estabelecer o tratamento contabilístico dos subsídios do governo e definir as divulgações obrigatórias relacionadas com subsídios e apoios governamentais. Então, temos a dizer que existem, neste caso, segundo a norma, né, segundo o objetivo que é da norma, ela visa estabelecer aquilo que são os tratamentos contabilísticos de subsídios governamentais, como tratar contabilisticamente esses subsídios governamentais e definir as divulgações, né, neste caso elas obrigatórias, relacionadas tanto com subsídios e apoios governamentais. Estamos a dizer que temos subsídios e apoios governamentais. Bem, subsídios, conceito de subsídio do governo. No conceito de subsídio do governo, estamos a dizer que é aquele auxílio financeiro concedido pelo Estado. É aquela ajuda que o Estado ela oferece a uma entidade, seja elas para apoiar investimentos ou atividades operacionais. Então, este auxílio que o governo dá, ele pode ser monetário ou não monetário. Neste caso, no âmbito, né, das manifestações, houveram algumas empresas lesadas. Então, o governo, neste caso, através, né, através de suas, toma iniciativas a ajudar ou auxiliar certas companhias ou empresas lesadas no âmbito das manifestações. Então, houve um subsídio governamental, houve um auxílio financeiro. Temos ainda um exemplo do Fidel, né, que faz parte daquilo que é o financiamento para jovens, financiamento para o emprego juvenil. Então, estamos a dizer que este investimento ele pode ser monetário ou não monetário. Bem, o subsídio governamental, estamos a dizer que pode ser de valores, que estamos a falar da Fidel, dessas incorporações que o governo fez, ou pode ser não monetário. Podemos dizer que, por exemplo, estamos a falar de apoios jurídicos, estamos a falar de que tudo aquilo que, neste caso, não é monetário. E não. Para dar o conceito do subsídio do governo, estamos a dizer que subsídio é tudo aquilo que é nos dado, é nos auxiliado financeiramente e é concedido pelo Estado, né? E destina-se a apoiar investimentos ou atividades operacionais que possam ser monetários ou não monetários. Subsídios relativos a ativos. Esses subsídios relativos a ativos, eles exigem a aquisição ou construção de ativos de longo prazo, né? Enquanto os subsídios relativos a ativos, eles exigem uma aquisição, né, ou construção de ativos a longo prazo. Podem conter restrições quanto ao tipo de ativo, né, quanto à localização e quanto ao período de utilização. Então, um subsídio relativo a ativo, ele pode conter umas certas tipos de restrições, tipo, desculpa, ele pode conter certo tipo de restrições, falando do tipo do ativo, se, podemos conter restrições quanto à sua localização, né? Né? E ao seu período de utilização. Por estamos a dizer que exige a aquisição ou construção de ativos de longo prazo.
E ainda subsídios relativos a rendimentos. Estes subsídios relativos a rendimentos, eles destinam-se a apoiar a atividade operacional, desde que estes não estejam ligados diretamente à aquisição de ativos. Temos exemplo ao pagamento de salários ou custos operacionais. Então, subsídios relativos a rendimentos, eles destinam-se a apoiar a atividade operacional. Então, em subsídios relativos a rendimentos, nós apoiamos aquilo que são os custos da operação de uma entidade. Não temos aquilo, não aquilo que são não aquilo que são diretamente na aquisição de ativos. Estamos a dizer que, por exemplo, temos os subsídios, como posso dizer? Ok, demos exemplo do pagamento de salários. Então, o pagamento de salários, ele não está diretamente ligado, ele está ligado aos custos operacionais, não à aquisição de ativos, né? Então, estamos a dizer que estamos a subsidiar rendimentos, né? Por isso estamos a dizer que são subsídios relativos a rendimentos. Por quê? Porque nós estamos a apoiar aquilo que é o pagamento de salário ou os custos operacionais. Então, além do pagamento de salário, podemos dar ao caso como posso dizer, pagamento de impostos, mas não desde que não esteja diretamente ligado à aquisição de ativos. A norma 26, ela não se aplica a efeitos de inflação. Neste caso, estamos a falar das taxas. Então, há benefícios fiscais. A norma ainda não abrange benefícios fiscais, a participação do governo no capital e subsídios abrangidos pela norma 11, né? Agricultura, falando aqui da agricultura. Reconhecimento de subsídios. O subsídio será reconhecido quando existir segurança razoável, que a entidade cumprirá as condições exigidas e o subsídio será efetivamente recebido. Então, com isso, estamos a dizer o que é? Que há, né, neste caso, existe, existe, neste caso, um subsídio. Ele é reconhecido quando a entidade cumprir com as obrigações exigidas. Então, desde que essa entidade cumpra com essas obrigações ou condições exigidas, que estamos a falar daquilo que é um subsídio condicional, estamos a dizer que haverá reconhecimento de que sim, existe uma segurança razoável que esta entidade cumprirá esse subsídio. A partir daí haverá um certo entendimento e reconhecimento deste subsídio. E estamos a dizer que o subsídio será efetivamente recebido. Então, não podemos nos dar o luxo de só formalmente ou de uma forma, né, só pela temos que ter efetividade que o subsídio ele será recebido através de assinaturas, né? Acordos mútuos, né? Então, esses acordos eles devem ser efetivos, devem se tratar formalmente, ao invés de assinaturas, dizer não, tu receberás um subsídio daqui a 3 meses. Assim só não dá para saber na efetividade se eu receber ou não. Por quê? Porque aquele acordo praticamente não desceu de nenhuma efetividade, ok? Então, a efetividade é quando nós, né, já temos o subsídio. Então, nós reconhecemos os ativos quando já temos o ativo, por isso o subsídio será efetivamente recebido. Então, nós reconhecemos o ativo quando nós reconhecemos o subsídio quando esse subsídio já está conosco, já recebemos o subsídio. Princípio de reconhecimento. No princípio de reconhecimento, estamos a dizer que os subsídios eles devem ser reconhecidos como rendimento. O reconhecimento ocorre de forma sistemática e deve acompanhar os gastos que pretende compensar.
Então, estamos a dizer que o primeiro princípio é nós, como a entidade que estamos a receber este subsídio, né? Devemos reconhecer aquele subsídio como um rendimento. Por quê? Porque estamos a dizer que o Estado, neste caso, nos apoiou de uma forma que possássemos, né, ganhar lucro, ganhar aquilo que é mais valor ou rendimento. Então, o reconhecimento ele ocorre de uma forma sistemática e deve acompanhar aqueles gastos que pretendemos compensar. Então, temos aqui os subsídios relacionados com o gasto. Os subsídios relacionados com gastos, eles são reconhecidos nos mesmos períodos dos gastos associados. Então, esses subsídios que estão relacionados com os gastos, estão a dizer que eles são reconhecidos naquele momento que são, né, naquele momento que são associados aos gastos, né? Então, estamos a dizer que estes subsídios eles devem respeitar o princípio do acréscimo e garantir a correta correspondência entre rendimentos e gastos. Então, o subsídio relacionado com gastos deve garantir a correta correspondência entre os rendimentos, nesse caso, rédito, e os gastos. Também temos os subsídios relacionados com os ativos. Os subsídios relacionados com os ativos eles podem ser apresentados como rendimento diferido com dedução ao valor do ativo. Também a dizer que os subsídios relativos com ativos podem ser apresentados como rendimento diferido. Temos aqui como dedução ao valor do ativo. Em ambos os casos, o benefício ele é reconhecido ao longo da vida útil do ativo. Então, para esse subsídio, cuja a relação, né, é como rendimento diferido e como uma dedução ao valor do ativo, estes valores, eles são, ou em caso em caso de beneficência ou em casos benéficos, esses ativos, eles são reconhecidos ao longo da sua vida útil. Então, temos aqui subsídios não monetários. Eles podem assumir a forma de terrenos ou outros bens. Então, bem aquilo que eu explicava, temos subsídios monetários e temos subsídios não monetários. Subsídios monetários, eles que possuem aquilo que chamamos de terrenos, entre outros. Então, os subsídios não monetários podem assumir a forma de terrenos ou outros bens. Estamos a dizer que esses subsídios normalmente são registrados pelo justo valor. Nós, neste caso, vemos aquilo que é a valia, né, deste valor. Então, nós registramos pelo justo valor, né? Que, de uma forma alternativa, eles podem ser registrados por valor nominal. Então, estes subsídios não monetários, neste caso, eles podem ser considerados, né, na normalidade. Eles são registrados pelo seu justo valor. Tens aqui, por exemplo, o Estado te dá um telefone. Esse telefone, nós vamos registrar o telefone pelo justo valor do telefone. Então, e de uma forma alternativa, como, né, assumir de uma forma alternativa, podemos registrar por um valor nominal. Então, subsídios recebidos para compensar como perdas, ou subsídios recebidos para compensar perdas. Então, quando se compensam gastos ou perdas já ocorridos, nós temos que reconhecemos diretamente como rendimento. Também se aplicam quando visam fornecer apoio financeiro imediato. Então, caso esse subsídio ela venha recompensar uma perda ou gastos que já ocorreram, nós reconhecemos imediatamente este subsídio como rendimento. Por quê? Porque sabemos que já foram gastos ocorridos e já houve perdas. Então, de uma forma clara, que isto aqui gerará rendimentos, porque houve um prejuízo na empresa. Então, de acordo com esses prejuízos ou gastos, a empresa, ela, de uma certa forma, ganhará mais aquilo que é o seu rendimento através desse subsídio.
Então, estamos a dizer que também se aplica quando visam fornecer apoio financeiro imediato. Então, esses subsídios para compensar perdas, também eles se aplicam quando visam fornecer o apoio financeiro imediato. Temos aqui as apresentações dos subsídios relativos a rendimentos. A opção de subsídios relativos a rendimentos, eles podem ser apresentados como rendimento na demonstração de resultados ou como redução dos gastos correspondentes. Ambos estes métodos são aceitos pela norma. Então, estamos a dizer que os rendimentos, né, neste caso na demonstração, eles são apresentados na demonstração dos resultados, eles são, né, apresentados como rendimento da expressão de resultados ou como gasto correspondente. Reembolso de subsídios. Reembolso de subsídios, temos que quando o subsídio se torna reembolsável, ele é tratado como uma alteração na alternativa contabilística e deve ser ajustado nas demonstrações financeiras. Então, estamos a dizer que quando há um reembolso de um subsídio, ou quando um subsídio ele se torna reembolsável, nós tratamos aquele reembolso como uma alteração na estimativa contabilística e que depois de um passo subsequente deve haver aquilo que é a alteração nesta estimativa. Deve haver, aliás, deve haver o ajustamento, né, desta alteração nas demonstrações financeiras. Temos aqui reembolsos de subsídios relativos a rendimento. Então, estamos a dizer que estamos a reembolsar aquilo que é um subsídio que foi, né, relativo a rendimentos. Estamos a dizer que primeiro reduzimos o saldo de rendimento diferido e o excesso ele é reconhecido imediatamente como gasto. Então, estamos a dizer que reduzimos aquilo que foi o saldo de rendimento diferido. Então, o excesso deste rendimento diferido, ele é reconhecido de uma forma imediata como um gasto. Então, rendimentos de subsídio, reembolso de subsídios relativos a ativos. Então, um ativo ele pode ser contabilizado através de um aumento do valor do ativo ou a redução do rendimento diferido, cuja a sua amortização adicional ela é reconhecida como um gasto. Então, estamos a dizer o quê? Que um subsídio relativo a ativos ou modo de reembolsar um ativo, subsídio ativo, nós reembolsamos através ou contabilizamos através do aumento do valor do ativo ou redução do rendimento deferido, cuja a sua amortização adicional ela é reconhecida como um gasto. Por exemplo, de apoios governamentais. Para apoios governamentais, nem todos os apoios são subsídios, né? Estamos a falar de apoios do governo. Então, nem todos os apoios do governo eles são subsídios. Estamos a falar dessa técnica gratuitas, garantias concedidas pelo Estado, empréstimos a juros reduzidos. Então, nem tudo aquilo que o Estado nos dá, como neste caso apoio, né, são reconhecidos como subsídios. Então, nem todos aqueles apoios eles são reconhecidos como subsídios. Falamos de assistência técnica, garantias concedidas pelo Estado, empréstimos reduzidos e outros. Então, a falar de exemplos de apoios não incluídos. Não são considerados subsídios a melhoria de estrada, a redes públicas de comunicação, sistemas públicos de irrigação, infraestruturas disponíveis para toda a comunidade. A divulgação obrigatória a ocorrer quanto à norma 26. A norma 26, ela diz que a entidade deve divulgar a política contabilística que foi adotada neste caso. A forma contabilística que foi adoptada e os métodos de apresentação, eles devemos apresentar o método de apresentação utilizado, devemos divulgar o método de apresentação que nós divulgamos e apresentar os critérios
do reconhecimento aplicado. Qual é o critério que nós usamos para reconhecer este subsídio ou o apoio governamental? E terminamos aquilo que é a nossa parte teórica e passaremos em anexo à parte prática. Como exercício, temos aqui, né? Uma empresa recebeu um subsídio do governo no montante de 70 mil para uma formação profissional. E um terço desta formação foi realizada no ano anterior, outra foi realizada no corrente exercício. E o último terço será realizado no presente exercício. Proceda com a contabilização do subsídio. Temos que uma empresa ela recebeu um subsídio do governo no montante de 70 mil para a formação profissional. Um terço da formação profissional ela foi realizada no ano anterior e outro terço também foi realizada no corrente exercício e o último terço será realizado no presente exercício. O exercício pede que contabilizemos, procedamos com a contabilização da contabilização. Bem, para a contabilização desta, né, teremos aqui os lançamentos, né, que será 121, depósitos à ordem, no valor de 70 mil. Temos que recebemos 70 mil do quê? Do Estado. Então, temos aqui a 761 do Estado e outros órgãos públicos. No valor de 40 mil. Temos aqui a 49, acréscimos e diferimentos. 4925, rendimentos diferidos no valor de 30 mil, pelo reconhecimento do subsídio. Então, estamos a dizer o quê? Estamos a dizer que a parte, né, do subsídio referente a anos anteriores e do ano atual, eles são contabilizados como rendimento. E a parcela do próximo ano, ela é deferida e reconhecida como rendimento quando ocorrer. Por quê? Porque segundo a nossa norma, ela diz assim. Então, segundo a nossa norma, nós sabemos que os subsídios, eles são reconhecidos no mesmo período dos gastos associados, né? Onde respeita o princípio de acréscimo e garante a correta correspondência entre os rendimentos. Então, nós, para reconhecermos este valor, né, do próximo ano, nós iremos reconhecer, vamos respeitar aquilo que é o princípio do acréscimo. Por isso dizemos que debitamos ou creditamos a conta de acréscimos e diferimentos por conta por conta de que nós reconhecemos o gasto do subsídio no momento em que ele é exercido ou no momento em que ocorra este gasto. Por quê? Porque nós na primeira a contabilização temos ok, nós aceitamos que temos o quê? Nós reconhecemos que recebemos uma dívida. Então, desde o reconhecimento, nós estamos aqui, nós fazemos lançamentos contabilísticos. Só que no terceiro ano houve um DEF. Nós já utilizamos para o primeiro ano, utilizamos para o segundo e queremos utilizar para o terceiro. E também queremos dizer que para o terceiro será utilizado, mas nós não vamos reconhecer esse gasto no mesmo período. Então, dissemos que o gasto ele é reconhecido no período em que ele está associado, né? O respeito o período em que está associado e respeita aquilo que é o princípio dos acréscimos. Bom, dentre já, a minha explicação sobre a norma contabilística de relato financeiro, a número 26, essas são relacionadas a subsídios governamentais. Ela termina por aqui e até mais uma outra apresentação.